mais uma vez pela misericórdia do nosso Deus, para estar deixando uma palavra de meditação para nós, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 1 e seguinte. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor. Proclama-lhe esta palavra e diz: Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá que entrai por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após a outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, e para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vós poreis diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e direis: Fomos libertos para fazer todas essas abominações, e pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, chamei-vos e não respondestes. Também farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-eis diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus. Então oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto diz o Senhor Jeová: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. No propósito do seu coração malvado, andaram para trás, e não para frente. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas coisas, essas palavras, mas não lhes darão ouvidos.
chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, que não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo, joga-o fora, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e me enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pastos às aves dos céus e os animais da terra. Ninguém os espantará, e farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Amém, irmãos? A gente meditando nessa palavra, a gente vê que o profeta Jeremias, ele foi chamado desde criança para fazer a obra do Senhor, para trabalhar para o Senhor, para andar a serviço do Evangelho, viver a serviço do Evangelho, pregando a palavra do Senhor, profetizar as nações. A gente vê no livro de Jeremias, no mesmo livro de Jeremias, capítulo 1, o chamado de Jeremias, onde a gente vai ver no versículo 5, Deus diz: antes de te formar na madre, antes de te formar no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, te dei as nações por profeta. Então, nesse momento, Jeremias, ele se expressou ao Senhor, ele demonstrou a sua fraqueza, Para Jeremias, ele não estava pronto, para assumir tal responsabilidade, para pregar o Evangelho. Ele demonstrou sua pequenez diante do Senhor. E ele diz: ah, Senhor Jeová, eu ainda sou menino, eu não sei falar, porque eu ainda sou menino. E o Senhor, ele diz: não digas que tu és menino, mas por onde a todos a quem eu te enviar, tu irás, tudo que eu mandar tu falarás. E o Senhor diz: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E o Senhor estendeu suas mãos, tocou nos lábios de Jeremias e diz: eis que coloco as minhas palavras na tua boca. E Jeremias, ele passou por um preparo, porque Deus, o Senhor, ele não envia os teus servos antes de preparar, antes de capacitar. O que nós entendemos? Não importa se ainda é criança, se é jovem, adulto, o que importa. Se foi Deus que chamou, se foi Deus que ungiu, na hora certa ele vai preparar, ele vai capacitar, ele vai colocar as palavras certas, na boca do servo e da serva do Senhor, vai dar sabedoria e vai usar poderosamente conforme o teu querer e conforme a tua vontade. O servo e a serva do Senhor vão fazer aquilo que é aprazível, que é agradável aos olhos do Senhor. Amém? E o profeta Jeremias, ele passou por um preparo, porque ele foi enviado às nações para profetizar, para levar a mensagem do Senhor de arrependimento, de exaltação. E essas nações, muitas se expressavam resistência, demonstravam resistência à soberania e à autoridade do nosso Deus e Pai. Ou melhor dizendo, endureceram a sua cerviz, demonstraram que tinham um coração destinado puro, firmes na rebeldia, insistentes na rebeldia. E uma dessas cidades era a cidade de Judá. E o Senhor, ele diz a Jeremias: põe-te a casa de Judá, põe-te na casa do Senhor no templo, para divertir o povo,
proclama ali as minhas palavras. Jeremias diz: todos os que entrardes por estas portas para adorardes ao Senhor, ouve essas palavras. E o Senhor, ele queria um conserto com o seu povo. Ele queria um conserto, e o Senhor, através de Jeremias, estava denunciando o pecado do povo. Estava os advertindo acerca da falsidade deles, da falsidade da religião deles. A gente vê, que existe o religioso fingido, o religioso verdadeiro, aquele que demonstra verdadeira obediência e adoração ao Senhor, e aqueles que demonstram falsa obediência, falsa adoração. Dentro da casa do Senhor, no templo do Senhor, estão fingindo uma falsa adoração, ou seja, estão mostrando, estão sendo aquilo que não é, na verdade. Dentro da casa do Senhor, ora, canta, tome língua estranha, fala em língua estranha, mas lá fora ninguém consegue diferenciar ele do ímpio, porque anda como ímpio, fala como ímpio, fica falando os linguajar das pessoas mundanas, fazendo o que é desagradável aos olhos do Senhor. E muitas das vezes dentro da igreja está sendo uma coisa que não é, está mostrando, está parecendo ser uma coisa que não é, para enganar os irmãos, para enganar muitas das vezes o pastor, e querendo enganar o próprio Deus, mas ninguém engana Deus. Por quê? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe, ele conhece quem é quem. Ele sabe quem é que está demonstrando, quem é que está adorando em espírito e em verdade dentro da casa do Senhor. Lá fora é a mesma coisa, adora em espírito e em verdade, dá testemunho, serve e servo do Senhor. E ele conhece também quem dentro da casa do Senhor tem infiltrado de engano, cantando, buscando, orando, e lá fora está andando como ímpio. Ele sabe, ele conhece, ele sabe o coração de cada um. Ele conhece quem é quem. Ele sabe quem é quem. Então, o Senhor, ele queria um conserto com o seu povo, e através do profeta Jeremias estava exortando o povo ao arrependimento. Então, o Senhor, ele diz através de Jeremias: se melhorar os seus caminhos, as suas obras, eu vos farei habitar neste lugar, para eles continuar adorando ao Senhor, fazendo o que aprazível aos seus olhos. E o Senhor, ele fazendo promessas ao seu povo, para eles não se fiar ao servo, para eles não colocar boa fé em palavras falsas, porque o povo, eles tinham uma confiança de que o templo era a segurança deles e a garantia de salvação, por eles não tinham obediência ao Senhor, eles não obedeciam ao Senhor. E o Senhor dando exortações a eles, orientações através do profeta Jeremias. Se eles não derramassem sangue inocente naquele lugar, se eles não oferecessem sacrifícios a deuses pagãos, praticar justiça entre um homem e seu próximo, praticar justiça divina, se eles melhorar os seus caminhos, as suas obras, ou seja, se eles obedecerem ao Senhor, se eles não oprimirem as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, ou seja, se eles acolherem as pessoas, e se eles adorar o Senhor em espírito e em verdade, obedecer o Senhor, ia fazer com que eles continuassem habitando naquele lugar que o Senhor deu aos pais deles, aos antepassados deles, desde os tempos antigos e para sempre. Porém, o povo demonstrou rebeldia, o povo demonstrou resistência à soberania e à autoridade do nosso Deus Pai. Eles desrespeitaram o Senhor, continuaram colocando boa fé em palavras falsas. A palavra diz que eles continuavam matando, furtando, adulterando, fazendo coisas que desagradavam os santos olhos do Senhor. Eles não queriam saber de conserto do Senhor. Eles não queriam se reconciliar com o Senhor. Para eles, tudo que eles estavam fazendo estava certo, estava ótimo. Para eles, o que importava era só estar no templo, fazendo sacrifícios, suas liberdades
adorações a deuses pagãos e obedecer ao Senhor de nada, né? Para eles, obedecer ao Senhor não era nada. Para eles não queriam saber de adorar o Senhor, obedecer ao Senhor. Muitos não querem saber de mudança. Mas quando nós, demonstramos, dizemos que somos servos de Deus, servos do Senhor, nós temos que obedecer, temos que ter uma conduta, uma postura reta e correta diante do Senhor. Por mais que nós sejamos falhos, nós temos que nos esforçar para obedecer, andar em obediência ao Senhor, entesourar submissão ao Senhor, obedecer a sua doutrina. E o Senhor, ele exortou o povo, ele estava alertando o povo para eles verem o que ele fez a Siló, ao povo, que desde o princípio ele fez habitar o nome dele naquele lugar. Diante de sua maldade, por causa de sua maldade, da sua infidelidade. Por quê? O Senhor estava alertando aquele povo porque ele queria um conserto com aquele povo. Ele queria que isso que ele fez a Siló não acontecesse com aquele povo, não acontecesse o mesmo. Porém, o Senhor chamava, o Senhor falava com eles não ouviam, eles não respondiam, eles não mostravam resistência. Então, o que o Senhor diz? Ele exortou, ele orientou, dizendo para o povo ver o que ele fez a Siló devido à desobediência e a rebeldia deles, a infidelidade, para não acontecer bem com o povo. Porém, o povo desrespeitou a autoridade do Senhor, desrespeitou o Senhor, e o Senhor agora dá essa ordem. O Senhor dá essa ordem ao povo, porque ele diz, farei também o mesmo que fiz a Siló. A casa que vocês chamam pelo meu nome também farei o mesmo. E ele iria expulsar o povo de sua presença, da sua face, assim como ele fez com a geração de Efraim. E ele estava denunciando o povo de transformar a casa que se chamava pelo nome dele de covil de ladrões, porque o povo praticava roubos, furtos, derramava sangue inocente. Em um tempo eles diziam ser a casa do Senhor, porém eles não agiam em conformidade com a palavra do Senhor. O que eles diziam ser não era. Que eles deviam praticar uma coisa que o Senhor ordenou, porém eles praticavam outras coisas. Eles obedeceram ao Senhor. Então o Senhor deu a ordem a Jeremias, ao profeta: não ore mais por esse povo. Não ora, não levanta clamor, nem súplica. Em outras versões, não me importune mais com suas orações, Jeremias, porque eu não te ouvirei mais. O Senhor, ele está dizendo, ele não tolera desobediência. O povo estava oferecendo sacrifícios e libações a outros deuses. A paciência do Senhor, ela tem limites. A pessoa vai pecando, vai falhando, ela vai desobedecendo ao Senhor, e o Senhor vai esticando misericórdia, vai esticando paciência. E o Senhor vai alertando, vai orientando, vai exortando. E a pessoa demonstra o quê? Resistência. Demonstra resistência, desrespeita a autoridade do Senhor. Até que a paciência dele esgota. Porque o Senhor é misericordioso, ele é amoroso, ele zela pelo seu povo. Porém, ele é um Deus justiceiro. Ele não tem o culpado como inocente. Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. E aquela família estavam oferecendo sacrifícios à rainha dos céus, que era uma deusa babilônica, oferecendo sacrifícios e libações a deuses pagãos para provocarem a ira e furor do Senhor. O Senhor ordenava eles para fazer uma coisa e eles faziam outra, praticavam outras coisas, as abominações perante os olhos do Senhor. Aquela família participava de um rito pagão, oferecendo sacrifícios a outros deuses, provocando a ira do Senhor.
aquela geração era tão maligna que furou a ira do Senhor, se derramou sobre aquela nação, ninguém escapou. Ele derramou a sua ira sobre os homens, naquele lugar, ou seja, uma mulher, eles respeitavam a autoridade divina, sobre os animais, enfim, ninguém escapou. O Senhor, Ele queria obediência do seu povo. Ele queria um conserto para salvar. Ele não queria que o povo passasse pela vergonha, pela humilhação. E o profeta Jeremias, assim como o profeta Elias, zombou do povo no Monte Carmelo por eles oferecerem sacrifícios a outros deuses, a deuses pagãos, rejeitando obediência ao verdadeiro Deus. Da mesma forma, o profeta Jeremias, ele está ironizando e zombando do povo por eles rejeitarem a adoração ao verdadeiro Deus, rejeitarem a adoração e obediência ao verdadeiro Deus para oferecer sacrifícios a outros deuses. Então, aqui a palavra está querendo dizer: do que adianta oferecer sacrifícios, holocaustos, comer carne, não ter obediência ao Senhor, obedecer ao Senhor. Então ele obedeceu do que sacrificar. E o Senhor, ele estava querendo obediência do seu povo. Em nenhum momento ele ordenou sobre sacrifícios, holocaustos, mas ele queria. A única coisa que ele queria era que o povo ouvisse a voz dele, obedecesse a ele, para que assim ele seria o Deus do seu povo e o povo seria o seu povo. Amém? Então dando para entender? Está dando para entender? Ele queria que o povo andasse em seus caminhos para que todos fossem bem-sucedidos. É claro que eles não iam escapar das adversidades da vida, das lutas. Mas mesmo com todas as adversidades, eles obedecessem ao Senhor, eles iriam ter vitória. Mas o povo não se inclinou os seus ouvidos à voz do Senhor. Não obedeceu. Preferiram andar nos seus próprios conselhos, do seu entendimento. Para eles, só importava satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos, o Senhor de lado, deixando o Senhor de escanteio. Desobedeciam, resistiram. E por causa da infidelidade deles, do desrespeito, eles só andaram para trás, não para frente. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente vê que mesmo com as lutas, com as adversidades da vida, a gente vê o progresso, a vitória. Mas quando a pessoa desobedece ao Senhor, a pessoa passa pela vergonha, passa pela humilhação, só regride. Foi o mesmo que aconteceu com esse povo. Eles só regrediam, não tinham progresso, não tinham vitória. Como que eles iriam ter vitória? Como que eles iriam ter progresso? Desobedeceram ao Senhor. Como? Então passaram pela vergonha. E desde os dias que o Senhor tirou o povo da terra do Egito, ele enviava profetas, ele enviava seus servos, todos falando, chamando o povo, exortando, porém o povo não estava nem aí. O povo continuava na rebeldia, na resistência, insistindo na desobediência, e na rebeldia. E o Senhor, ele queria um conserto com o seu povo, para salvar o povo, para que eles herdassem as promessas do Senhor e obtessem redenção. E o povo levava as suas abominações à casa que chamavam pelo nome do Senhor para abominar. A gente sabe que a casa do Senhor não é um lugar para badernar, para bagunçar, para fazer o que desagrada ao Senhor, mas para agradecer pela vida, para celebrar a vida, para agradecer a Deus pelas suas misericórdias, suas fidelidades, as suas bondades, porque se não fosse Ele, nós não seríamos aqui. E para adorar, buscar, adorar em espírito e em verdade, bem dizer a Ele, glorificar o nome dEle.
não para bagunçar, mas para agradar a Ele, para adorar em espírito e verdade. E Ele queria que o povo demonstrasse um verdadeiro arrependimento, né? Correspondesse ao pedido de conserto do Senhor. Ele exortou o povo a se lamentar pela situação, pela triste situação espiritual que eles estavam vivendo, porque a cidade ia ser destruída. A cidade ia passar pela vergonha. E o Senhor, Ele não queria isso. Ele não queria a destruição do povo, mas Ele queria que o povo tivesse vitória. Mas para isso o povo tinha que demonstrar um verdadeiro arrependimento e servir-se ao Senhor no espírito e na verdade. Porém, o povo vai e edifica os altos de Tofete, onde vai falar que era um lugar onde eles ofereciam seus sacrifícios, suas libações, aqueles sacrifícios nojentos a deuses pagãos, né? Como a palavra vai falar, para sacrificar seus próprios filhos e suas próprias filhas, né? A deuses pagãos. Isso não subiu ao coração do Senhor. O Senhor nunca ordenou a ele sobre isso. Mas ele queria obediência do seu povo, que diziam ser o povo dele. E o profeta Jeremias, né? Ele vai profetizar a ruína, a destruição daquela cidade. Por quê? Porque a palavra vai falar que ia haver dias que aquele lugar não ia mais se chamar Vale de Tofete, os Altos de Tofete, nem Vale do Filho de Hinnom, mas o Vale da Matança, porque o número de mortos iam ser grandes naquele local. E os cadáveres daquele povo iriam servir como pasto às aves dos céus, aos animais da terra, e ninguém iria espantar aqueles animais. E o Senhor iria fazer cessar naquele local, naquele lugar, né, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, a voz do gozo, a voz da alegria, enfim. A alegria iria se afastar, iria cessar daquele lugar, e a terra ia se tornar em desolação. Olha que triste, irmãos, o povo passando por essa vergonha, né? Porque o Senhor queria a obediência do seu povo, para que o povo fosse salvo, né? Ele queria que o povo se redimisse, se consertasse, se colocasse na posição, né, de arrependimento verdadeiro. Ele queria que o povo se posicionasse. Não, eu tenho que me humilhar, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que obedecer, para que assim, além de eu herdar as promessas dele, eu poder ser salvo, eu poder livrar minha alma do inferno e ser salvo. E a gente vê a importância de obedecer ao Senhor, né? Porque não obedecer ao Senhor só para herdar as promessas dele, não só para morar com ele, mas por amor, porque se não fosse por ele, nós não seríamos aqui. E a palavra diz em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que Deus, o Senhor, não tem prazer na morte do ímpio, mas para que o ímpio se converta. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra diz: a vontade do Senhor é que as pessoas reconheçam a verdade, abram os olhos para a verdade, né? Que o povo, as pessoas sejam libertos, né, pela verdade e possam ser salvos. Mas isso não depende só do Senhor, porque se dependesse só do Senhor, Ele salvaria todo mundo. Ele quer que todo mundo seja salvo. Mas isso não depende só do Senhor, mas depende de todo mundo, né? Depende de todas as pessoas, principalmente as pessoas que demonstram desobediência e resistência ao Senhor, se colocar na posição de humilhação, se humilhar aos pés do Senhor, buscar, adorar a Ele em espírito e em verdade, se arrepender de seus pecados e
aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida e andar em conformidade com a palavra para ser salvo. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.